Fala pessoal, beleza? Hoje vamos fazer uma live bem curtinha, mas sobre um tema muito importante e bacana, que é essa questão, né, da linguagem formal para a linguagem informal, quando a gente usa, como é que a gente vai saber em que momento utilizar, se é muito importante na língua japonesa e o que faz, o que torna, né, uma linguagem ser formal e uma linguagem ser informal. Não só isso também, mas situações as quais eu já passei, né? Erros por utilizar a informal ou a formal em momentos ruins e também momentos de êxito, que me ajudou bastante, né, no Japão. Porque os japoneses têm toda essa cultura de ranking, né? Então, sempre que você for ver, né, no Japão vai ter muito disso. De ranking, de saber quem é mais velho, de saber a posição da pessoa, o emprego, há quanto tempo ela está na empresa, ou no clube, ou numa academia de artes marciais. Todo o ambiente social, ela quer saber a idade, o tempo que a pessoa está lá, a posição dela, se ela tem algum cargo de liderança, se isso se aplicar. Por que eles têm que saber tudo isso? Porque justamente são essas coisas que a gente que é utilizado, né, para poder saber como é que você vai usar o tipo de linguagem. Não só isso, mas em japonês, quando você é educado, né, quanto mais polido, quanto mais formal você for, mais você vai afastar as pessoas. Agora, quanto mais informal você for, você vai juntar, né, vai ficar muito próximo. E esse também é outro problema, porque os japoneses, eles não gostam muito dessa história de chegar e ficar muito próximo da pessoa sem mal conhecer. Eles são bem reservados. Então, para a gente saber como é que a gente vai utilizar uma linguagem para um povo que é bem reservado, que tem essa cultura de tipo, a gente acabou de se conhecer, não vou falar, e aí beleza, né? Tem todo um cuidado. Então, como é que a gente vai poder utilizar? E aí, predador, tranquilo? Como é que a gente vai saber como utilizar as linguagens, né? Porque às vezes a gente vai ficar tentado, né, a falar uma linguagem informal, porque é muito mais fácil você falar uma linguagem casual com as pessoas. É uma das primeiras coisas. Para você ter ideia, se você pegar um dicionário, pegou um dicionário, qualquer palavra que você pegar no dicionário em japonês já vai estar pronto. Se for um verbo, vai estar certinho aqui na linguagem formal. Você não vai precisar fazer nada. Você vai pegar aqui um dicionário e vai pesquisar, sei lá, eu vou pesquisar aqui como é falar. Tem hanasu. Hanasu já é a forma correta de utilizar na linguagem formal. Linguagem formal? Linguagem do dicionário. Fácil, fácil. Qualquer um fala. O problema é que você não pode usar uma linguagem formal para todo mundo. Nem no Brasil, que a gente não tem essa cultura de ficar separando as coisas por ranking, né? Você não pode simplesmente chegar para uma pessoa que você nunca viu, sei lá, você vai para uma senhora de idade e falar: "E aí, meu véi, beleza?" Você não pode fazer isso. Ou então chegar para o seu chefe de trabalho e falar: "E aí, meu irmão, firmeza?" Não. Tem que ter toda uma questão de saber lidar. E no Japão isso é bem pior. As consequências, as situações. Mas você passa, quando você vai estar aprendendo e vivendo lá, você passa cada coisa, cada situação. Mas vamos ao que interessa. Primeiro, como que eu vou saber que a frase está na linguagem formal ou informal? E essa parte é bem tranquila, porque se você tiver com um verbo ou qualquer palavra que for igual ao que está no dicionário, vai estar informal. Porque a conjugação verbal do presente e do futuro do japonês informal é a forma que você acha no dicionário. Agora, se você for falar qualquer frase que termine com mas, ou des, ou mashita, eu vou colocar aqui para vocês, mas, des e mashita. Aí, gente, ó, mas, des e mashita. Desta também. Vou colocar desta também. Se tiver assim, gente, é porque tá formal. Vou colocar o enter aqui para vocês verem. Se tiver assim, tá formal. Aí você pode, nas dúvidas, decorar tudo formal. Porque se você errar, ser muito formal,
com quem você não precisaria ser, só vai ser engraçado. Mas se você errar e utilizar a linguagem casual, informal, numa situação que exige que você seja formal, você vai fazer com que as pessoas se ofendam e muitas ficam irritadas. Então, se você for corretinho demais, formal demais, o pior que pode acontecer é parecer engraçado que você está falando de forma educada para uma criança de 3 anos. Eles só vão achar isso fofinho e engraçado. Agora, se você for falar com o seu chefe, for falar com o senhor de idade, for falar com um gerente informal, aí você vai ser muito rude, mal educado e as pessoas vão lhe odiar para sempre, porque no Japão é assim. Então, eu vou falar coisas engraçadas assim, que eu presenciei no Japão, né? Justamente com essa questão de linguagem formal, linguagem informal, né? E muitas vezes eu estava treinando muito a falar linguagem formal, porque é o que mais utilizava, que eu lidava tratando com pessoas, né? Falando com pessoas constantemente. Então eu precisava, né? Utilizar sempre a linguagem de respeito. Ou seja, teria que sempre estar falando a linguagem formal, lidar com pessoas que eu não conhecia, porque mesmo que a pessoa seja muito mais nova do que você, se você nunca viu ela na vida e você está trabalhando com atendimento ao público, você tem que ser formal. Então eu sempre usava mas, des, mas está, destar. Sem problema nenhum, sempre formal. Até que chegou um momento que eu não estava trabalhando, eu estava conversando com o pessoal, e eu fui falar com uma criança, né, a filha de uma conhecida minha, e eu perguntei como que ela estava, só que eu usei linguagem formal. Todo mundo olhou assim e disse, você está exagerando, relaxa aí. E todo mundo riu, achou muito engraçado, porque ninguém usa linguagem formal com uma criança de 3, 4, 5 anos, né? E outras situações, né, que eu comecei a treinar, que eu estava precisando treinar linguagem formal, porque a gente estava usando tanto formal, que estava atrapalhando, né? Que eu estava desaprendendo como utilizar uma linguagem informal, que é o mais fácil. Mas quando a gente está acostumado com o mais difícil, né? Esse é o que acontece. Aí eu fui lá falar com as pessoas, né? Tranquilo. E percebi que eu tinha acabado de falar de forma bem informal com uma senhora de idade, né? E ela olhou assim pra mim e disse, você tá falando comigo? Aí eu, me desculpa. Aí eu tive que utilizar a boa estratégia de ser ocidental, né? Não, desculpa que eu tô aprendendo a sua língua, é muito difícil, às vezes eu me enrolo, me confundo. Mas na verdade é porque eu tava acostumado. Comecei a treinar a linguagem formal porque eu tava desaprendendo e terminei cometendo esse erro. Então, tem esses probleminhas pequenos, né? Você tem sempre que saber quando utilizar informal, quando utilizar formal. E é muito tentador, quando você está aprendendo japonês, utilizar só a linguagem formal, porque você não precisa conjugar, já está lá no dicionário. Você pega o dicionário, abre, lê, sem problema nenhum. Eita, travou. Aí complica. Espero que seja uma coisa rápida, né? Tomara que volte rapidinho. Então, o que aconteceu, né? Tem que saber a linguagem formal. Para você saber se ela vai ser utilizada de maneira correta, verificar essas coisas importantes. A pessoa é mais velha ou mais nova do que você? Se ela for mais nova, você provavelmente não se sentirá na obrigação de ser formal com ela, mas ela se sentirá obrigada a ser formal com você. Então, idade. Pessoas mais novas, você não precisa ser formal, você pode ser informal. Pessoas mais velhas, você sempre será formal com elas, sempre. Independente se a pessoa é multimilionária ou é uma pessoa muito pobre, é mais velha, você tem que usar a linguagem formal. Se você tiver se tiver um trabalho, você está trabalhando, não importa quem seja, está trabalhando, você vai utilizar a linguagem formal. Idade mais nova, você não precisa, você não é obrigado. Mais velha, você tem que utilizar a linguagem formal, sempre ser bem polido.
está trabalhando, você sempre vai utilizar a linguagem formal, independente de quem seja. Você tem que ser super educado se você trabalha atendendo ao público, independente de quem seja o cliente ou a pessoa que está pedindo informação e quem que seja naquele momento que você está no trabalho. Outra coisa é você saber, se você estiver num clube, em qualquer lugar social, numa academia, num spa, você está num lugar social que você vai com frequência, as pessoas que vão para aquele lugar, que estão indo há mais tempo do que você, no começo, até você criar uma amizade de verdade com elas, você vai ter sempre que utilizar a linguagem formal, porque elas são os veteranos daquele lugar. Eles sempre respeitam essa história de veterano. Então, veteranos de qualquer lugar, qualquer ambiente que você vai, até você ser amigo deles e criar uma amizade de verdade, você sempre vai utilizar linguagem formal. Outra coisa também que vai exigir, você tem que saber se você vai utilizar a linguagem formal ou informal, é o ranking. Você pode ser até mais velho do que a pessoa, mas se ela for seu chefe, você vai ter que utilizar a linguagem formal. Então vamos recapitular sempre como é que a gente vai usar formal, quando é que a gente vai utilizar informal. Então, se a pessoa for mais nova, não é necessário utilizar a linguagem formal. Você pode ser informal na maioria das vezes. Se ela for mais velha, você sempre vai ter que utilizar a linguagem formal, independente do status financeiro da pessoa. Não importa o bolso da pessoa, o que importa é a idade. É uma sociedade hierárquica que se baseia muito no respeito para os mais velhos. Dentro do ambiente de trabalho, você vai sempre ter que utilizar a linguagem formal com seus clientes, com as pessoas que estão em atendimento, que estão comprando na loja ou que estão sendo atendidas pelo serviço que você ou sua empresa presta. Então, você sempre vai ter que ser formal. Se você, dentro do seu trabalho, né, o ranking da pessoa, se ela for mais velha do que você, se ela for seu chefe, seu gerente, supervisor, essas coisas, aí o que acontece? Você vai ter que utilizar a linguagem formal porque ela está num ranking acima de você. E mesmo que você não estiver no trabalho, mas estiver num clube, numa academia de musculação, num treinamento de artes marciais, em qualquer atividade social que você vá com frequência, que as pessoas são sempre as mesmas, os veteranos, você inicialmente vai ter que utilizar essa linguagem formal para poder lidar com eles, até que você fique próximo, né? Se torne Nakayoshi, né? Então, temos essas situações e é interessante porque são poucas situações, né? Você pode memorizar de forma simples, sem problema nenhum, porém tem aquela questão, né? Você vai ter que se esforçar. Vai utilizar a linguagem formal com seus melhores amigos, com pessoas mais novas ou então fora do ambiente de trabalho. Você vai ter que memorizar as formas do dicionário. Se você vai ter que utilizar constantemente no seu cotidiano, não importa se você está trabalhando no Japão ou se você está em alguma reunião ou congresso, se está estudando ou trabalhando no Japão, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que aprender a linguagem formal, aquelas terminaçõezinhas com mas, tá, desta. Inclusive, você pode ir lá no meu canal no YouTube, que o link está na bio, e ver o vídeo de introdução à gramática japonesa, onde eu explico como a gente vai fazer essas tabelinhas, tanto do mas, né? Mas tá, mas tá cá, e do des, que é desta, desca, destacar. Que aí com isso, com essa tabelinha, você vai poder modificar a sua frase a seu bel prazer. Você não vai precisar decorar frases feitas, você vai poder fazer suas próprias frases e a partir das próprias frases que você construiu, você vai poder se sentir mais confiante no seu ambiente de trabalho ou na sua viagem, nos seus estudos, no seu turismo, né? No caso você vai ver uma palestra, né? Um turismo educativo, né? Você também vai poder fazer isso. Ou até mesmo caso você goste de ir para museus, coisas, ambientes mais sérios, né? Teatros. É sempre importante você saber a diferença, né? Quando utilizar a linguagem formal, quando utilizar a linguagem informal. A dica que eu dou é memorizar, por mais que seja um pouquinho mais chato a formal do que a informal, porque quando você está com a formal, o que acontece? Você vai poder utilizar quase sempre. E se você cometer um erro, o pior erro que pode acontecer é você ser formal demais. E esse erro não é tão ruim.
você ser não formal demais, o pior que pode acontecer é você parecer exagerado, muito engraçado, muito educado. Agora, se você cometer o erro contrário, utilizar muita linguagem formal, você vai parecer ser desrespeitoso, rude, pode ofender e afastar pessoas ou até irritar as pessoas, né? Vai que a pessoa fica muito irritada e quer brigar com você, ó, que coisa feia. E uma curiosidade, né, que eu havia falado logo no começo da live, que é bem bacana, é que as pessoas, né, elas se aproximam e se afastam dependendo da linguagem. Quando você é muito formal, você está criando uma parede invisível, né, tipo, aqui tá, né? Você está criando uma parede entre a pessoa A e pessoa B, entre elas, né? Você está sendo formal, você está afastando. Agora, essa parede some conforme você vai sendo informal com ela, você vai aproximando as pessoas. E isso é importantíssimo, mas ao mesmo tempo perigoso. Porque você não pode já começar, você quer se aproximar de alguém, você não pode já começar falando com ela na linguagem formal, porque ela vai achar uma invasão de privacidade do seu espaço pessoal. Você tem que ter noção. Você começa a conversar com a pessoa, ela está no mesmo ranking do trabalho. É um colega de trabalho que não é nem superior nem subordinado. Está junto de você na mesma função ou equivalente. Vocês têm mais ou menos a mesma idade. Vocês têm os hobbies parecidos. Quer se aproximar dessa pessoa? O que você vai fazer? Você não pode simplesmente chegar e já ir falando na linguagem formal. Você vai ter que começar a falar na linguagem formal e conforme a proximidade de vocês vai aumentando, vocês vão mudar eventualmente de forma bastante instintiva até da linguagem informal para a linguagem formal, sem problema nenhum. E vocês vão ver que é uma coisa bem natural, nada forçado e que facilita muito conviver no Japão. Gente, o Japão é um país incrível. Eu tenho certeza que se você for visitar, turistar, estudar, ver uma palestra, trabalhar, né? Muitos brasileiros trabalham no Japão. Se você for conhecer o Japão, não importa o jeito que você vai conhecer, eu acredito que você vai se apaixonar pelo país. As pessoas são muito hospitaleiras, são muito gente boa. Essa história de que japonês é muito frio, muito antissocial, é uma visão muito preconceituosa. Existem japoneses de todos os tipos. Da mesma maneira que as pessoas dizem que nós brasileiros somos todos extrovertidos, existem muitos brasileiros que não são extrovertidos. Existem brasileiros introvertidos e existem japoneses extrovertidos. É normal. Então você não pode jogar uma nação inteira por um estereótipo. Você vai encontrar japoneses mais abertos. Vai encontrar japonês que abraça. Tem muito japonês. E a gente tem aquela ideia que japoneses não abraçam. Eu encontrei japoneses que abraçavam sem problema nenhum. Tem até gente com camisa free hugs. Então, da mesma maneira que no Brasil existe uma grande variedade de personalidade, de pessoas e tudo mais, existe uma grande variedade de personalidades e jeitos de formas de pessoas, da mesma maneira que existem diversos sotaques. Eu acredito que muita gente aqui tem um sotaque diferente. Por exemplo, nossa amiga aqui tem escrito palmeirense. Então, acredito que ela tenha um sotaque diferente de mim, né? Geralmente quem é palmeirense é de São Paulo, né? Então, vocês falam de uma maneira um pouco diferente da minha, mas é a mesma língua. A mesma coisa acontece no japonês. Existe uma grande variedade de personalidades, uma grande variedade de culturas, porque o Japão era uma colcha de retalhos de diversos reinos que se uniram, e também de língua. O sotaque no Japão varia muito. Lá tem sotaques e dialetos. Quando a gente estuda japonês, a gente aprende o Ryojungo, que é o japonês padrão, né? É o que você usa para se comunicar com todo mundo. Porém, existem dialetos, existem sotaques. Da mesma maneira que uma pessoa de Natal fala diferente de uma pessoa do Espírito Santo, né? Uma pessoa lá de Vitória do Espírito Santo vai falar com uma pessoa de Natal do Rio Grande do Norte, elas vão falar diferentes. Ou então até mesmo, aproveitar o exemplo do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, não semelhantes, sotaques completamente diferentes. Mesma coisa no Japão. Uma pessoa de Tóquio fala diferente de uma pessoa de Hokkaido, que fala diferente de uma pessoa de Osaka. E esses lugares em si têm culturas diferentes, influências diferentes, que fazem com que as pessoas tenham uma tendência social diferente também. Lá em Hokkaido é muito frio. Então elas vão ter uma tendência, porque sempre tem exceções, né, comportamentais distintas de uma pessoa de Okinawa. Okinawa é um arquipélago tropical no sul da Ásia. O pessoal de Osaka, né, de Kansai, tende a ser mais aberto, existem aqueles que são mais fechados, tende a ser mais aberto para as pessoas, muitos abraçam sem problema, gostam de fazer piadas e se divertir.
O pessoal de Kanto, né, aquela região de Tóquio, Yokohama, Ibaraki, tendem a ser, né, Chiba, tendem a ser um pouco mais fechados em relação aos outros, mas existem pessoas extrovertidas em Tóquio, em Yokohama, em Chiba, em Ibaraki, sem problema nenhum. Então, essa é uma questão de quebrar esses estereótipos, saber quando usar formal, informal, fazer o seu melhor para falar japonês. Os japoneses são muito gente boas com isso. Muitos japoneses, quando vê que você está se esforçando para falar a língua deles, eles ficam felizes. E até comentam, nossa, japonês é uma língua difícil e você está se esforçando. Eles ficam muito agradecidos. E eles sabem disso, porque eles estudam inglês na escola e é uma língua muito difícil para eles por causa da fonética. Então dê o seu melhor. Eu tenho certeza que a experiência que você vai ter no Japão vai ser incrível. Assim como a minha foi incrível e super legal. E diga uma coisa, quem foi pro Japão já uma vez, provavelmente tem vontade de ir de novo. Porque é viciante. É incrível. Não é o nosso querido Brasil, mas é sensacional. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa live. Ela foi um pouquinho mais curta que as outras, né? Mas eu tô procurando sempre fazer o máximo de lives possíveis aqui para vocês, para estar sempre tendo esse contato com todo mundo. E espero que vocês tenham uma excelente semana. Eu vou voltar aqui para vocês com mais lives. Eu vou upar essa live também lá no YouTube, caso você tenha perdido, está vendo agora no YouTube. Olha, olá do passado, você está no futuro. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Fala pessoal, calma aí, o vídeo tá acabando, mas lembra-se, gente, que vocês podem baixar gratuitamente o meu mais novo e-book, Japonês para Iniciantes, suas primeiras frases no idioma. É muito fácil, gente, basta acessar japonescoarthur.com/ebook que você pode baixar, gratuitamente, feito com muito carinho para vocês. Eu tenho certeza que vai ser um material de estudo excelente para lhe ajudar a realizar os seus sonhos. É isso, gente. Até a próxima!